Todo mundo está me Alô, ouvindo? alô. Boa noite! Boa noite, tudo bem, Alana? Deixa eu regular agora sim, né? Agora que eu consegui entrar. Esse Ah, aqui. que bom. Muito forte esse, né? Ou seria esse mesmo? Tá ajustando aí os efeitos. Daqui a pouco começam uns coloridos. Como está, Rodrigo, nessa caminhada de atendimentos online? Tô bem, e você, Alana, como é que estão as coisas? Muita Bem, correria? graças a Deus. No Muita no correria. meio do ano dá Cansada. uma mudança, né? O pessoal sai de férias e daí quem tem filho, o filho fica mais em casa. Então muda bastante essa dinâmica de atendimento. Muda. Muda mesmo. Não tô conseguindo mexer, não sei. Acho que deve ter atualizado. Olha lá. Tá mudando. Pra mim tá Esse- mudando, Eu, eu pelo me menos. lembro, eu me lembro de uma supervisão Uhum. que nós tínhamos, que daí eu comecei a mexer nos efeitos, aparecia chapéuzinho de bruxa, Aham. tudo isso. Boa noite, pessoal que está entrando. Até o final do vídeo, quem sabe eu consigo arrumar os efeitos. Olha lá, agora está mudando. Quero colocar o menos. Cheguei. Esse melhorzinho. Quando você muda, dá uma travadinha. Não sei se é só pra mim, mas dá uma travada na tua imagem, daí volta. E agora, como é que tá? Tá bem. Uhum. Agora tá bom. Vai ficar assim mesmo. Então tá bom. Vamos iniciar? Vamos, vamos. Faça as honras, como diz Alan. Então, eu gostaria de agradecer a todos que entraram, que estão entrando, que vão assistir essa live. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vivências no âmbito da psicologia enquanto profissionais, eu da área de educação e clínica, e o Rodrigo, atendimentos online e, enfim, no que mais ele atua. Uhum. Você quer começar falando você, Alana? O que que você tem feito? Como é que são os trabalhos que você realiza? Ai, vamos falar um pouquinho sobre a psicologia da educação, né, que eu estou atuando aí já faz um pouquinho mais de um ano. Meu trabalho, basicamente, como psicóloga. Oi, Helena, boa noite. Como psicóloga da educação, é atuar nas escolas do município, né? Eu trabalho aqui em Ipiranga e eu atuo com grupos, com rodas de conversa, atingindo o público-alvo dos alunos de primeiro a quinto ano também, né? Inclui o pessoal do infantil, as criancinhas, os pequenininhos do infantil. Também, esse projeto que eu sou contratada pode atuar com o público dos professores, gestores e demais pessoas que contribuem, né, para o público escolar, né? Isso contempla também os pais de alunos. Você disse que está atuando há mais ou menos um ano, né, com isso, Alana? Um pouquinho mais um ano, logo que eu me formei, Aham. Rodrigo. E você sentiu muita diferença do começo para cá? Eu digo porque essa transição teve muito da pandemia, né? Foi o finalzinho da Exatamente. pandemia, então acho que você ainda pegou um pouco essa questão da pandemia, né? Ou não? Quando você Sim, entrou ali já estava tranquilo. o pessoal estava se vacinando ainda, né? Uhum, E a questão que eu ia falar, claro, tudo isso veio depois da pandemia, né? uhum. Questões de luto ainda eu consigo observar assim como demanda. E o trabalho ele fornece para a gente uma certa maturidade, né, Rodrigo? Porque a gente sai da faculdade assim, pensando, poxa, mas que área que eu vou seguir? Como que vai ser isso daqui Uhum. para frente, né? E o professor Marcos falava que depois que a gente se forma, a gente não sabe tudo. A gente olha por aquele túnel e pensa, nossa, mas ainda eu preciso aprender mais.
preciso saber mais, né? A gente não é detentor do conhecimento, sempre é lançado para a gente novos desafios e a gente precisa se adaptar a isso e aprender e estudar, e, enfim. Sim. Eu já fui falando. Deixa eu ver o pessoal que está entrando aqui. Eu gosto de. Ih, ó, a Aline entrou. Boa noite, Aline. Eu adoro essa parte que o pessoal fica entrando na live. Uhum. Eu não estou conseguindo ver os comentários, mas acho que é um probleminha meu, Alana. Então, se o pessoal Não, estiver eu acho que falando não alguma tem coisa, comentário. comentando alguma coisa, você dá uma lida aí, porque eu não consigo ver, na verdade. Tá. Não tem comentário por enquanto. Então, Uhum. pessoal, a Angélica falou estou bem. A Aline falou boa noite. E se vocês tiverem alguma dúvida também, gente, vocês podem mandar. Na medida do possível, com o Rodrigo vamos respondendo, né? Uhum. Vamos, né, Rodrigo? Às vezes a gente não Vamos, sabe, né? vamos, Mas a vamos. gente pesquisa e responde. A gente tenta, faz possível. Fala um pouquinho você agora, Rodrigo. Vamos intercalando assim. Eu falo um pouco e você fala um pouquinho. Então, a minha parte, assim, na psicologia, desde o começo até agora, está sendo totalmente relacionada ao online, né? Uhum. Antes da pandemia, tinha trabalho com, por exemplo, instituição, com asilo, mas depois disso, depois da pandemia e até durante a pandemia, foi basicamente projetos online, desde grupos que até a Alana participou, como Ansiedade em Pauta, né, até o Maravilhoso atendimento. grupo. Sim, foi um grupo muito bacana, né? Até hoje eu vejo bastante o pessoal que participou da Ansiedade em Pauta, né? Sempre tô conversando, trocando uma ideia com eles, assim, como é que tá as coisas, né? Então E é até bem hoje eles legal. lembram de nós, né, Rodrigo? Foi um trabalho Lembro. muito bonito. Uhum. Todo encontro nós fazíamos uma dinâmica, a gente propunha para eles algo diferente, né? Sim. E foi algo bem inovador, né? Porque na época, na faculdade, não tinha nada online. Não existia um Uhum. projeto online. Então a gente que começou assim com essa questão de projeto online. Tanto que depois, no ano seguinte, aí que outras pessoas começaram a fazer projeto online, né? E daí, no caso, até Exatamente. tinha se agravado a questão da pandemia. Então, muita instituição fechou, muita coisa parou e todo mundo teve que aprender a lidar com online, né? Foi um E eu desafio segui. para nós também. Sim, sim. Até A Aline porque. falou que a ansiedade. Opa, desculpa, eu tenho essa Não, mania de atrapalhar, gente. pode É falar, que Lan. você falou que não está conseguindo ler os comentários. Quando você conseguir Uhum. ler, você me avisa, que daí eu não te interrompo. Mas a Aline falou que a Ansiedade em Pauta foi uma iniciativa muito bacana de vocês. Obrigada. Falando pelo grupo, né, Rodrigo? Porque tinha a Ingrid, Sim. no começo, né, éramos nós três, tinha mais alguém. Daí depois a Não, Roberta, é nosso. Aham, sim. A Roberta daí depois veio ficou. bem depois, né? No ano seguinte, eu acho, não sei. Uhum, Mas que o foi trabalho bem já depois. tinha. Uhum. Foi um trabalho muito legal, assim, porque o pessoal ainda não estava acostumado com online, né? Hoje já é uma coisa assim que, se falar em um projeto online, uma reunião online é batido, porque muita gente Exatamente. faz o dia todo, né? Sim, Então, né? mas E antes eu era algo acredito assim, que meu Deus. naquela situação em que as pessoas estavam sendo expostas a um vírus invisível, algo desconhecido, assim, no pico, no auge da pandemia, a ansiedade foi um dos sentimentos assim que mais aflorou, né? Antes, Uhum, pela nossa rotina de vida, a gente já tinha ansiedade, né? E aí, depois da pandemia, parece que isso se intensificou. Então, as pessoas estavam cada vez mais ansiosas e não viam saída, né? Como que eu vou me livrar disso? Então, a gente teve muitos adeptos, o pessoal participava, foi muito importante, tanto para nós, enquanto profissionais saindo, né, desse ambiente da academia, né, enquanto faculdade, e para eles também, que naquele momento ali de reclusão,
a única saída que eles tinham eram os nossos encontros às terças-feiras, aquele momentinho específico que eles podiam se abrir e falar sobre as suas preocupações e o que eles afetava. Enfim. Então foi um trabalho muito rico, gente, em todos os sentidos, tanto para eles, principalmente para nós, né, Rodrigo? Sim, com certeza. E ficaram as sementes aí. Verdade. E é muito bom quando você pode fazer um projeto assim que vai de encontro com o que as pessoas procuram, né? Quando é algo que a gente une. Tinha gente de todo o Brasil, tinha gente de Brasília, tinha gente de Santa Catarina, tinha gente do Paraná. Então a gente, querendo ou não, até fazia essa união, né? Poxa, aí em Brasília tá como? E aqui em Santa Catarina, né? Ó, Então, quem é vivo sempre aparece, Roberto. A gente tava falando de você. sim. Acabou de entrar, Roberto. A gente tava falando de ansiedade em pauta, que você participou com a gente. Vai ver o que ela vai dizer. Foi um projeto bem rico, né? Aí depois que passou esse projeto da Ansiedade em Pauta, eu fiz ainda outros projetos com relacionado a... Eu dei seguimento ao Gratidão, né? Que era com pessoas com câncer. Tinha também o Ressignificando o Luto, que era relacionado a pessoas que tiveram perdas na pandemia, né? E mais uma vez, tudo online, assim. E deu certo, sabe? Acho que a questão do online, hoje, eu vejo assim, que não é que é difícil fazer, mas é que você não sabe fazer, sabe? É basicamente isso. Se você tentar fazer o que você faz no presencial, no online, não vai funcionar, porque o É. online é diferente. Então, quando você aprende a fazer um trabalho no online e entender que o trabalho do online não pode e não deve ser feito no presencial, aí tudo se ajeita, né? Não quer dizer que online seja melhor ou pior, mas ele é diferente. Então a E não gente precisa. substitui, né, Rodrigo? Um não substitui o outro. Exatamente. Tem trabalho que, digamos, 99% dos casos tem que ser presencial. Uhum. E tem trabalhos que presencial não dá conta e tem que ser online, né? Às vezes a Uhum. pessoa está num lugar isolado, a pessoa não tem tempo. O que é melhor? Você ter uma pessoa que só consegue uma vez no mês ir presencialmente, ou você ter uma pessoa que consegue ir toda semana online? Entende? Então, tem gente que trabalha muito, viaja muito, tem muitas coisas para resolver e não consegue se dispor, né? Chove, e daí a pessoa não vem? Online não tem isso, né? Pode chover, eu continuo Tem que atuando, a arranjar pessoa outra continua desculpa, né, vindo, Rodrigo? Porque né? deixa que chova. Outra coisa, ó que legal que online é. Se a pessoa estiver doente, você não consegue atender ela, porque ela tá com Uhum. gripe, tá com alguma coisa, ela não vai no presencial. No online ela vai, entende? Exatamente. Então, até algumas barreiras assim de tipo, poxa, a pessoa tá com Covid, a pessoa pegou Covid. Quando que você vai conseguir atender ela online? Sempre. E quando presencial? Só quando ela já passou de um tempo, né? Se Então, ela se assim, sentir disposta, né, e ainda sim, existe o risco, né? Presencial nós temos um risco. sim. Mas enfim, particularmente eu senti muita dificuldade no trabalho online, assim. Foi um desafio Uhum, para mim, né? Aquele último ano de faculdade, supervisões, projetos, TCC. Então eu senti muita dificuldade, porque eu tenho essa questão assim, para que eu possa aprender, eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso aquela coisa da sinestesia. uhum, E eu senti muita dificuldade, eu confesso. Mas depois que as coisas foram se encaminhando, como disse você, a gente vai aprendendo a trabalhar nesse sistema, né, com as plataformas que são disponíveis, que hoje em dia a gente tem várias plataformas, né, que oportunizam esse trabalho à distância. E aí eu fui conseguindo me adaptar. E particularmente hoje em dia eu tenho outra impressão do que é o trabalho online. E uhum. assim,
eu também, uma visão assim meio distorcida das coisas, de ignorância que a gente tem, né? Que trabalho, para mim, era longe da tela. Uhum. Trabalho, você tem que fazer algo a mais. E hoje em dia, nós trabalhamos, nós digitamos relatórios, nós fazemos muito trabalho diante de uma tela, né? Então, a gente precisa desses dispositivos. Então, eles acabam, assim, estreitando, sabe? Uhum. Diminuindo as barreiras. Porque a gente sempre é cheio das desculpas, cheio das explicações, né? E essa tecnologia serviu para isso, para que a gente não arranjasse mais desculpas e fosse mais além. Sim, sim. Boa E noite, pessoal que está entrando. uma coisa que o trabalho online se assemelha muito é aquele trabalho que a gente chama de home care, né? Que é quando a pessoa não vai até o consultório vai até a pessoa, Vai até. né? Então, é um trabalho assim completamente diferente. Você pode pensar assim, ah, não muda muito. Não, muda só tudo, né? Só muda tudo. Só É muda. completamente diferente. Completamente diferente. A Roberta falou lá, agora travou tudo aqui para mim. Travou aí? A Roberta falou, saudade do grupo Ansiedade em Pauta. É verdade. Deixa eu ver quem tá aqui. Tan, tan, tan. Não consigo ver. E eu admiro, assim, Rodrigo, essa tua iniciativa, sabe, para desenvolver projeto, para ir até o fim, para, sabe, dar o sangue mesmo para que aconteça. Que a gente fica naquela, mas e se não der certo, tudo bem. E o Rodrigo não, gente. O Rodrigo vai, faz e dá um jeitinho que o projeto aconteça. A gente tem que correr atrás dentro do possível, né? O que a gente pode fazer. Às vezes não, sabe? Saber ninguém nasce sabendo, né? Principalmente com projeto, assim, a gente vai no desenrolar. Eu falo sempre nos meus atendimentos que a gente não consegue controlar se a gente vai ter amizade com alguém ou não. A gente não consegue controlar se a gente vai se dar bem com alguém ou não. O que a gente pode fazer? É estar disposto a se dar bem com a pessoa, né? Você pode garantir 100% que você vai falar com fulano e ele vai virar teu amigo? Não pode, né? Mas o que você pode? Você pode chegar lá e mandar um bom dia sem estar com uma cara feia, né? Você pode dar um bom dia sorrindo, já é um bom início. Mas aí, se vai dar certo ou não, depende de muitas outras coisas, né? E os projetos foram isso. A gente chegou sorrindo, falou bom dia, vamos, né? E as pessoas vieram, então foi E isso, houve sabe? muita adesão, né? E eu acompanhei também. Eu Uhum, não participei do projeto Gratidão, tá, gente? Mas eu acompanhava e assim, os testemunhos eram muito fortes, né, Rodrigo? uhum, sim, É algo que mexia assim com as estruturas, porque eram pessoas que eram pacientes oncológicos, alguma coisa assim, né, Rodrigo? isso. Uhum. Ah, agora apareceu aqui para mim. Pacientes Deu uma oncológicos, travada. pessoas que descobriram o diagnóstico, que estavam tratando ou que já estavam no final do tratamento de câncer, né? Então, isso mexe muito com a pessoa em todos os sentidos, no sentido hormonal, psicológico, tudo, né? Uhum. Uma questão assim também de autoimagem, né? Uhum, O sim. que, o que as mulheres viam, né? Acho que tinha homens também, mas não só mulheres. Tinha homens, mas assim, 1 para 7, 1 para 8, sabe? Era bem pouco. A maioria era mulheres. Não porque tinha muito menos homem com câncer, mas é porque homem normalmente era mais fechado, não topava participar. Era difícil o homem que realmente quisesse e continuasse, sabe? As Uhum. mulheres acabavam sendo mais decididas nisso e seguindo em frente. É interessante, né, Rodrigo, isso que você falou agora, porque
isso bate de frente com questões de enfrentamento, né? Uhum. Enfrentamento da oncologia. Como que se sucede isso? Boa noite, Carla. Tudo bem? Mas o Gratidão também foi um projeto muito legal, muito legal. Teve até uma live do. Eu não vou lembrar o nome, mas é o lugar que eles fazem o tratamento na cidade. E na parte dos agradecimentos eles lembraram da gente. Ai, Então que foi joia. muito legal, assim, muito legal. Eu imagino, né, gente? Essa é real gratificação, né? Uhum. A É, marca que você faz na vida da pessoa. é verdade. Você vai vendo depois, né? O quanto que a pessoa se lembra, o quanto que você foi importante para ela. É, no que ajudou, né? Ajudou em Uhum. alguma coisa? Fez sentido? Como que foi isso? Enfim, eu tenho um caderninho aqui que eu coloco muitas frases. E Uhum. parece que cada fase, assim, que eu vou passando, né? Eu vou colocando alguma frase significativa. E aí eu vou dar uma olhadinha aqui e no final eu finalizo com alguma delas. Vou escolher ainda. Mas Uhum. enquanto isso, tem muitos devaneios aqui também. Mas enquanto isso, eu queria falar um pouquinho sobre a clínica. Então, eu falei um pouquinho da educação, vou falar um pouquinho sobre a clínica. Uhum. Você atende os pacientes online também, né, Rodrigo? Individual, Tudo online, sim. tudo online. Atendimento individual, tudo online. Uhum. Uhum. E eu gostaria de falar um pouquinho assim sobre esse enfrentamento, não sei se com você foi assim, mas esse enfrentamento que o psicólogo recém-formado tem, né, de adentrar no campo da psicologia para poder trabalhar, para poder mostrar serviço, para poder ser participante sobre aquilo que ele escolheu. A gente, quando a gente tem o intuito de fomentar os atendimentos clínicos, a gente passa por alguns desafios. A gente recebe muitos nãos. A gente tenta se virar com o que dá, até cobra mais barato a consulta, dá um jeitinho, né, Rodrigo? Uhum. Sim. E depois que a gente consegue um certo, né, um número X lá de paciente que você pensa, não, agora dá para a gente montar um consultório, dá para a gente abrir um espaço, né, que seja um espaço para chamar de meu. Aham. A gente vai vendo o quanto que é importante o atendimento clínico. Porque até então, a gente pensa assim, não, mas tá tudo certo, né? A pessoa, ela demonstra algo para você e você tem uma certa impressão. Depois disso, como vai se desenvolvendo, como a pessoa vai criando vínculos com você e como é rico esse campo da clínica, em todos os sentidos, de amadurecimento profissional, técnico, de amadurecimento para o cliente também, porque ele vê em você uma válvula precursora para que você compreenda ele, lance soluções para a vida dele e a partir dali vocês seguem adiante, né? Um com o outro. E Uhum. isso para mim é uma das experiências mais fantásticas que existe no campo clínico, esse crescimento de ambos. Não sei se para você é assim, se você quiser compartilhar um pouquinho sobre as experiências clínicas, mas eu percebo assim, principalmente quando é criança, porque a criança ela não tem um discurso pronto para você. A criança ela vai te lançando pistas e você vai trabalhando com atividades concretas, com jogos, enfim, com representações, e aí sim você vai acompanhando essa evolução. Sim. No meu caso, eu não atendo crianças, né? Eu atendi somente quando fazia faculdade e, assim, foram pouco contato, assim, com crianças.
Mas eu vejo que o Porque era atendimento obrigatório, clínico né, Rodrigo? você tinha paciente de todo tipo, né? Desde idoso até criança. A única coisa que não tinha era casal, né? Não tinha possibilidade de você atender casal. Você atendia individual. Então, hoje eu realizo mais atendimento individual, né, para adultos. E assim, é muito bacana o atendimento individual, porque a pessoa não chega falando isso, mas é como se ela falasse assim, olha, eu quero melhorar minha vida, quero aprender a lidar com os meus problemas e eu conto com a sua ajuda, sabe? Eu tô aqui porque eu tô contando com a sua ajuda para lidar com tudo isso, porque não tá fácil. Então, e aí, né? Você vai me ajudar? É como se fosse isso, sabe? Então, é um voto de confiança que a pessoa dá em você, né? É, Ela ela te lança escolhe, os segredos querendo ou mais não. profundos. Oi? Ela te escolhe, né? Ela faz uma escolha por você. Fala, poxa, tá difícil aqui, então você pode me ajudar? Eu tô confiando em você, né? Tô confiando no teu trabalho. Isso é muito bacana. E ao mesmo tempo é uma questão assim, o que que você tem a me oferecer? Uhum, É o que que você pode me fornecer? Eu estou te dando um presente, que é o presente da palavra. Minha vida está aqui. E uhum. agora, o que que você me devolve em troca? Sim, sim. É isso que eu Ela percebo. espera essa reciprocidade, né? Que você tá ali, o mesmo tanto que ela tá disposta a vir ali, a tá te escutando, a tá abrindo a vida dela, ela também espera que você esteja disposto a, a entender o que ela fala, a se colocar no lugar dela, a buscar uma ajuda e não só é assim mesmo, né? É a vida, que coisa, né? Então, porque muitas vezes é isso que elas recebem, né? Vai falar para a mãe que tá se sentindo assim, é assim mesmo. Vai falar pro outro, a pessoa fala, não, isso aí não é nada, besteira, né? Olha, tanta gente com fome, tanta gente sem teto, e você aí de barriga cheia reclamando. Mas, poxa, a reclamação da pessoa faz sentido para ela, né? Mas muitas vezes as pessoas não conseguem se colocar no lugar dela, não conseguem entender isso. E o psicólogo, sim, né? Eu acho que assim, nós, enquanto psicólogos não, mas enquanto sociedade, existe um julgamento. Uhum, Então, talvez por medo do julgamento, por não querer mais ouvir críticas, a pessoa procura um ambiente seguro para sim. poder compartilhar sobre as suas dores, aquilo que ela está sentindo. E assim, o sofrimento é tanto que eu percebo que as pessoas chegam aqui com o seguinte discurso: tive até que procurar um psicólogo. Como se Aham. isso fosse uma coisa de outro mundo. Nossa, gente, eu tô pagando para conversar com um psicólogo. Tipo, que ponto chegamos, sabe? E aí eu me sinto assim até um pouquinho ofendida. Olha, levando pro pessoal, porque existe um preparo, né? Então Uhum, nós não estamos conversando à toa. uhum, Existe uma qualificação para que até chegamos ao ponto de estar com o paciente no atendimento individualizado, incluso no mesmo ambiente, sabe? Então é um processo. Nós não caímos de paraquedas e você não está pagando simplesmente para eu te ouvir, mas você está pagando para você expor as suas dores. E se a pessoa não fornece uma escuta qualificada, aí o prejuízo é maior, não é verdade? Então, existe a escuta qualificada para isso. Então, não é o fim do mundo o psicólogo, ele tem um preparo, ele tem anos de estudo, ele tem referenciais para fazer o que ele está fazendo. Então, é importante mudar a mentalidade. As pessoas vêm com um juízo de valor muito forte embutido por conta
do sistema, por conta da costura, vai que eu vou falar da cultura, eu ia falar costura, da cultura. E aí, essas pessoas, assim, têm uma certa resistência com a gente. Sim, Até antes de entrar na faculdade, né, por conta de viver num ambiente, assim, um sistema mais fechado, eu tinha essa mentalidade também, né? Confesso a minha ignorância. Mas e depois tudo se modifica, a gente vai se habituando, a gente vai amadurecendo, não sim. é verdade? Eu vejo muito essa questão que você disse da pessoa chegar e falar, nossa, para você ver o ponto que eu cheguei, eu tive que buscar um psicólogo, né? Parece que a impressão que eu tenho é que essa pessoa se sente, tipo, fracassei, não dei conta, sabe? Como se ela tivesse que ser perfeita, né? Saber lidar com tudo, ter uma vida saudável, balanceada, bem emocionalmente, rica, tudo que eu posso pensar, né? De padrão social, de status, e procurar um psicólogo é uma fraqueza. É um tipo, ah, nada deu certo, terminei aqui. Né? Falhei, né? O que você disse é É, muito importante. mas na verdade não é isso, é justamente o oposto disso, né? Não é porque nada deu certo que a pessoa terminou num psicólogo. Ela tá no psicólogo para que as coisas comecem a dar certo, né? Então, a pessoa se sente no fundo do poço, mas na verdade ela está fazendo o contrário, ela está saindo do fundo do poço, né? Ela não está entrando no fundo do poço, ela está saindo dele. Então, e muitas vezes é difícil para as pessoas, né? Parar e pensar assim, poxa, tô no psicólogo, porque é um estigma, né? Hoje, Uhum. muito menos. Antes já foi muito mais, né? Questão de, psicólogo é para louco, para doença mental. Hoje é muito menos isso. Mas ainda existe, né? Ainda existe. Cidade pequena, eu acho que isso é mais evidente, né? Uhum, Porque as pessoas, elas são acostumadas a lidar com seus problemas sozinha. uhum, Então, depressão, né? Eu cresci escutando o discurso que depressão é frescura. A ansiedade. A ansiedade é um termo relativamente novo, por quê? Por conta das nossas atribuições do dia a dia, que a ansiedade se torna algo que incomoda, que é um prejuízo, né? E as pessoas não sabiam lidar com isso, mas o que, que é isso? Né? Até chegar no termo correto do que é esse sentimento de se sentir ansioso, o que é isso, né? Então, antes tínhamos uma visão de que precisamos dar conta de tudo, depressão é frescura, ansiedade não existe, e hoje em dia temos uma maior abertura, mas ainda assim há resistência. sim. Ainda assim, é como se houvesse uma romantização sobre os transtornos mentais, assim. É luxo, Uhum. é coisa para quem é rico, na É, verdade. Porque aí você precisa ter dinheiro para pagar a terapia, né? Cheguei no psicólogo, nossa, vou me dar ao luxo de fazer uma terapia. uhum, Não é né? assim, né? Todas as pessoas já viram alguma coisa, né? Compartilham numa história que não é tão pouco confortável para ela, né? Então é importante que a gente olhe com cuidado, tenha cuidado ao colocar nomenclaturas, até a se autocriticar, né? Porque existe uma autocrítica. Poxa, não fui capaz, não consegui, tô aqui, preciso que alguém dê conta para mim, sabe? Uhum. É uma sensação de falha, né? Isso que você falou foi muito bem pontuado, né? Como se a pessoa não tivesse dado conta, então ela precisa de um auxílio maior. Uhum. Sim. O pessoal tá comentando aí, Alana? Falando O alguma coisa? pessoal não tá comentando, tá ruim aqui para mim, ó. O pessoal que. Ticiane, boa noite. Pamela, que entrou. E ninguém tá comentando. Gente, vocês podem mandar perguntas, tá? Eu com o Rodrigo vamos tentar responder vocês, né, Rodrigo? Aham. Não deixe nós falando sozinho, né, Alana? Fale Tomar conosco. um cafezinho gelado.
E uma coisa interessante sobre esse processo de atendimento, de terapia, é que também existem profissionais e profissionais, modos e modos de fazer terapia e de fazer psicologia, né? Uhum. E não só psicologia, mas tudo. Então, às vezes, gostei. Às vezes acontece mesmo. Mas isso não é motivo para você dizer, ah, nunca mais vou, né? Porque existe um profissional que age assim e existe um profissional que age de outra forma. E talvez você só vai se adaptar no profissional que é de outro jeito, né? Eu já tive experiência de ir num profissional de psicologia que eu não gostei. E não era porque ele era ruim, não era porque, né, nada disso, mas é porque o jeito dele atuar não era como eu me sentia à vontade. Então, procurei outro. E assim é, né? E a gente sente mesmo, né, Rodrigo? Ah, essa pessoa vai ter adesão. Vamos ver o que nós podemos construir a partir, né, desse primeiro contato. E tem pessoas que a gente pensa, poxa, mas não sei, né? Depende Uhum. muito da abordagem. E aí o paciente ele pode escolher qual a melhor abordagem, ele se adapta. Sim. Então ele é Até livre para sendo, isso, ele pode fazer escolhas. sim, até sendo mais didático assim para quem não tem muito conhecimento da psicologia, tem atendimentos, tem profissionais que eles são mais de passar tarefinha, de passar atividade, de fazer, olha, anote seus pensamentos, anote o que você pensou, o que você sonhou, né? E tem profissionais que não pedem isso. E aí você pode falar assim, nossa, não gostei do psicólogo, porque ele ficou me pedindo para anotar tudo. E a mesma pessoa pode falar, nossa, não gostei do psicólogo, porque ele não me pede para anotar nada, né? Então, cabe você ver o que você quer. Um psicólogo que é mais ativo, que participa mais, ou que participa menos, né? E aí é experimentando. Não é de primeira que você vai acertar, mas é importante que você se sinta confortável. Isso é o importante. Porque as coisas não vão se desenvolver bem se você se sente travado, se a terapia não é o que você esperava, né? Aí acaba sendo uma barreira ali pro processo. Rodrigo, Heloísa Mello, boa noite, Heloísa, fez uma pergunta. Uhum, Como vocês perceberam a liberação de atendimento de psicólogos nos planos de saúde? Seria o reconhecimento desse profissional? uhum. E Eu, aí, eu Rodrigo? acredito, assim, eu não sei se você atende por plano de saúde, Alana. Ah, eu tenho um cadastro na Consaúde, mas eu nunca Uhum, realizei nenhum atendimento pelo Consaúde. Só aham. tenho cadastro mesmo. Então, para quem não está sabendo, não se inteirou, o que aconteceu? Saiu assim, decidido, né? Mas ainda não está em vigor, vai ser só em agosto ou outubro, algo assim. Que os planos não podem mais limitar as sessões de psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional e mais alguma coisa. Então, o que acontecia antes? Os planos diziam assim, a gente só libera 4 sessões no mês, né? E aí, mesmo que o psicólogo quisesse trabalhar, mesmo que o médico indicasse, tudo o plano falava, não, esse mês é só 4 e acabou, né? Que é mais mês que vem. E agora já não tem isso. Quer dizer, ainda tem porque não está em vigor. Vai entrar em vigor ainda. Que o plano não pode mais dizer, é só 4 e acabou. Quem vai decidir isso, provavelmente, vai ser o médico clínico geral. Então, o clínico geral que vai estar indicando quantas sessões, né? E acredito que o psicólogo também vai ter voz
para isso, para poder falar um pouquinho, não, eu acho que preciso de mais duas, né? Preciso de mais uma. Então, eu acredito que é um avanço sim, né? Que é um avanço, você não tá mais barrado pelo plano de saúde, que muitas vezes mais dificulta do que ajuda a pessoa a ter o atendimento, né? Tem um monte de protocolo, requisito, e aí antes tinha mais as limitações, então para muitos atendimentos acaba sendo desgastante para a pessoa mesmo. E agora é uma barreira a menos, né? Querendo ou não, eu acho que é uma valorização, um reconhecimento. Não sei como que a Alana vê. Eu ainda acho, assim, pela questão dos valores, Uhum. muito baixo, né, Rodrigo? É, os valores, É o muito, repasse, né? O muito baixo, repasse que o tem é muito repasse é baixo. muito baixo. Então, Uhum. custa muito caro para você entrar no plano de saúde. Hoje em dia, não sei o valor, né, mas acredito que a maior rede é a Unimed e São Camilo, né, na Uhum. nossa região. E aí você precisa ter constância, você precisa ter um número X de psicólogos, né? Posso até estar falando uma besteira aí. Mas. E aí o repasse é muito pouco. Então, é um valor baixo de Uhum. remuneração. Tempos de atendimento eram no máximo 30 minutos. E aí você tinha que pedir para liberar outras guias, novas Uhum. guias. E o trabalho, assim, não vai até o final. Você não tem um desenvolvimento de trabalho em sessão. Porque não sei você, Rodrigo, mas eu atendo 1 hora. Uhum. E ainda assim falta espaço de tempo. Porque quando a gente abre uma ideia, a gente tem que tomar o cuidado para fechar essa ideia. Sim. E aí vem memórias, vem emoção, e aí a gente precisa dar conta disso. E em 30 minutos, realmente, na minha concepção, é um tempo muito. É um pouquíssimo tempo, né? Para você abrir uma ideia, daí fazer uma conclusão, fechar. É. Então, eu prefiro atender no particular, né? Não sei meus colegas, Uhum. mas na minha abordagem, no meu ponto de vista, na minha área de atuação, eu prefiro atender no particular. E vai Uhum. mudar ainda, gente. Isso aí vai. Daqui 10, 20 anos vai estar bem diferente. Se Deus quiser, seremos, né, valorizados um dia de verdade, né, Rodrigo? Eu acho assim que é um avanço, né? Poderia avançar muito mais? Sim, poderia, mas já é um avanço, né? Melhor que nada, melhor do que estava antes. Como a Alana falou, a questão da remuneração do plano de saúde ainda é muito baixa, muito baixa. Para você ter noção, muitas vezes compensa mais você fazer um valor social para a pessoa do que atender ela por um plano, né? Que é o que muitos profissionais fazem também. O valor social, você ganha mais do que trabalhando por plano. E é menos dor de cabeça para a pessoa, para você, para todo mundo, né? Não precisa ter Então, liberação de guia, não precisa é, você. Então, você segue lá toda uma burocracia para o atendimento por plano, né? Existe uma sim, burocracia, que eles sim. também precisam ter acesso ao teu trabalho. Uhum. E quase sempre os planos, eles pedem o encaminhamento do clínico geral, né? Então, a pessoa, antes de vir para o psicólogo, ela tem que passar para o clínico geral, por um médico, e dizer o porquê que ela quer fazer terapia, e aí ele que vai dar o encaminhamento. Então, Geralmente os muitas clínicos vezes. gerais, né, eles possuem mais entendimento sobre a TCC, sobre a abordagem TCC, terapia Uhum. cognitivo-comportamental. Então, obviamente, eles vão indicar para os profissionais que, né, atuam nessa abordagem. Acontece também, às vezes eles já indicam, né? Falam, ó, busca um psicólogo, mas que seja da Da comportamental. TCC. Então, tem isso também. Mas, como eu disse, eu acho que muitas vezes você fazer um atendimento de valor social acaba sendo mais fácil para todo mundo, né? Para a pessoa que está buscando, para você como profissional, tudo. Mas é Boa importante noite, esse avanço. Ingrid. A Ingrid está por aí assistindo nossa live.
Você viu, Rodrigo, que a Ingrid entrou? Ver eu não vi, né? Mas você tá falando, eu acredito. Mais perguntas, pessoal? Obrigada, como é o nome? Obrigada, Heloísa, por conversar com a gente também. O pessoal tá quietinho aí, Alana. O que mais que vocês querem que nós falemos? Aquele Acho que eu... silêncio constrangedor de quem faz live, né? Não Sabe sei que você, não, para Rodrigo, quem... mas desde a primeira live eu sinto um friozinho na barriga. Falar, meu Deus. Sabe que não, porque eu tô... Digamos que eu tô mais acostumado com online, né? Então, Uhum. assim... Tá É... tranquilo. Sim, sim. Para mim é bem tranquilo essa questão do online, da live. Até do silêncio, porque você atendendo online tem momentos de silêncio, né? E eles são Uhum. importantes. Então é bem tranquilo. Eu ia falar, Lana, se você não quer explicar um pouco para o pessoal a respeito de abordagem, né? Que às vezes a gente fala, abordagem e tal. Então, o que que seria essa abordagem? Para quem não sabe, o que que é uma abordagem? Então, eu não vou falar termos técnicos, até porque, Uhum, enfim, abordagem é a linha que o profissional segue, né? Falando assim no português, claro. Então, a minha abordagem especificamente é existencial, né? Eu trabalho com a proposta de escolhas, perguntas, questionamentos, devolutivas, assim, no sentido de devolver a pergunta ao cliente. Existe a abordagem da TCC, como nós falamos, que é terapia cognitivo-comportamental, que trabalha com sistema de metas, tarefas, que o Rodrigo disse também. Existe a abordagem sistêmica, que trabalha com terapia familiar, grupos, uhum. né, Rodrigo? Que mais? Agora me falhou a memória de mais abordagens. Temos Jungiana, psicanálise, junguiana, uhum. tem a Gestalt, que o Rodrigo atua, né? Isso. E a psicanálise é uma das mais antigas, né, que deu surgimento à psicologia, Uhum. e a partir dessa também surgiram as outras, né, que seria a de Jung, a humanista, e aí foram se modificando, e aí foram se criando mais abordagens, novas abordagens, e o paciente, quando ele tem o intuito de escolher um profissional psicólogo, né, ele pode pesquisar melhor a respeito da abordagem, qual é a sua demanda, qual é a sua problemática, e a partir dessa abordagem do profissional escolhido, ele pode ver o que melhor se encaixa ali de acordo com a demanda que ele sugere. Uhum. Seria Sim. isso. O que mais, É. Rodrigo, quer complementar? Não, acho que o que você falou dá para entender bem, né? Que a abordagem é o jeito que o profissional vai agir ali no consultório. Justamente o que a gente está falando, que não é todo psicólogo igual, né? Pode A linha de todo mundo atuação, ter né? um consultório, mas nem todo consultório é da mesma forma. Uhum. E aí, por isso, é o que explica, né? Ah, me dei bem com esse tipo de Uhum, abordagem, me dei bem com tal profissional. Eu recebo muitos pacientes que falam: ah, não deu certo, ia lá para Ponta Grossa, viajava, gastava horrores, não dava certo. Mas uhum. quem sabe a abordagem do profissional? De acordo da abordagem que o profissional tem, vai ser a maneira com que ele trabalha. Sim, é isso aí. E a pessoa também não precisa ficar doida atrás de uma abordagem para, né? A pessoa Uhum, não precisa ser especialista em psicanálise para começar a fazer atendimento com alguém que atende psicanálise, né? uhum. A pessoa só tem que ver se aquele atendimento que ela está recebendo, se ela se sente bem, se ela está confortável ou não.
tá sendo útil, né? Tá Uhum. tendo grande valia. E o processo, e assim, ó, Rodrigo, isso que você falou também. A pessoa já vem com uma ideia, ah, vou fazer 3 sessões e vou sair curado. Não Uhum. é assim que funciona. Então, não existe, não é uma coisa que tem prazo de validade. Eu faço 3 sessões, dali então já vou sair curada. Não é assim, gente. Tudo parte de um processo. O cliente, o paciente, ele chega, né, com uma queixa principal, mas aí depois, no decorrer do processo terapêutico, nós vamos observando que surgem mais queixas. A partir daquela queixa central, surgem as vertentes que ligam a um sintoma. Então, Uhum. não tem como a gente dizer com precisão assim, olha, você vai fazer 5 sessões e você vai sair daqui curado. Isso não Uhum. é fórmula mágica. Não me canso de dizer. Não é receita de bolo. Depende do que o sujeito traz. Depende do que ele vai nos dizer. Depende de como vai se suceder esse processo. Para cada Sim. um funciona de um jeito, né? É, e às vezes a pessoa chega com um sintoma, né? E você não vai só resolver o sintoma, você vai entender o que está ocasionando esse sintoma, né? Esse sintoma vem de algum lugar. E às vezes para você resolver ele não é só, por exemplo, a pessoa tem um problema de se sentir ansiosa, mas a ansiedade vem de algo, né? Então você não vai conseguir ajudar ela se você não entender da onde que vem a ansiedade. Tô tirando print. A gente precisa pesquisar aonde é a raiz. Exatamente. Eu sempre falo para os pais, as crianças, para os professores, existe uma raiz. Às vezes aquilo que se apresenta, né, no presente momento é só a pontinha do iceberg. Tem Uhum. mais coisa por aí. A gente precisa pesquisar da onde vem tudo isso que está se apresentando, né? Não é de agora. Nunca é de agora. Sim. Eu tô achando bem legal a nossa live, Rodrigo. Tá sendo assim bem espontâneo. Eu tô gostando também, Alana. Pena que o pessoal não tá participando muito. Então, mas vamos ver se o pessoal comenta alguma coisa. Que mais? Mais perguntas, pessoal? Acho que a gente está deixando bem claro nessa questão da terapia, da psicologia, das abordagens. Uhum. Eu não sei se tem. Se você preparou algo Não, descritivo pra gente então, comentar sobre. o que eu já tinha, o que eu preparei, eu já tinha falado, já estava falando, que essa questão do online ser diferente, né? Uhum. Acho que uma coisa bacana também é que hoje é muito mais comum você falar e você ter a psicologia por perto, né? Antes a Uhum. psicologia estava muito afastada assim do pessoal e principalmente com a pandemia, né? Despertou assim muitas pessoas que tinham trava de pensar em psicólogo começaram a ver que não era coisa de outro mundo, né? Se É, a permitiram gente também. volta naquela ideia assim, não consigo sozinho. Uhum, Preciso de um amparo, né? Preciso dar conta disso. uhum, Porque existem pessoas que têm sempre essa coisa do controle, né? Então, preciso dar conta disso, precisa ter o controle dessa situação, tem que estar tudo ali, tudo pertinho, tudo sob controle. Né? Diante de um vírus invisível, que foi o caso da pandemia, você não tinha o controle de nada.
Você não controla nem a sua vida, você pode ser infectado, sei lá, a qualquer momento. E aí as pessoas perderam o controle. Como lidar com isso? Sim. Como que eu vou reagir diante de uma situação que eu não possuo controle? Até hoje vem queixas no consultório referente a isso, assim. É difícil você resgatar isso, né? Depois de 2 anos aí vivendo sobre ameaça constante, de repente você tenta resgatar, não consegue. Então é difícil, né, Rodrigo? Até nós, assim, veja, eu sei que amanhã eu tenho que fazer determinada atividade. Então eu me programo para isso. Caso eu não consiga, existe uma frustração, né? Uhum. Sim. Existe ali uma mistura de sentimentos relacionados também à frustração. Não fui suficiente. Uhum. É verdade. E cada vez mais as pessoas estão embarcadas nesse monte de coisa para fazer, né? E Caiu aí, tudo, Alana. não machucou dessa vez, né? Ah, menos Mas mal. tinha acabado a internet. Eu não tenho Wi-Fi aqui no consultório, então é por dados móveis. Mas Uhum. agora acho que vai. Sim, acontece, faz parte. Hein? E aqui é Segundo no, andar? no, no piso de baixo, sabe? Aqui em Ah, cima tem sim. os apartamentos. Então daí é Uhum. ruim o sinal também. É, daí Mas entrou dificulta um bastante pouquinho. gente, hein? Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Então, pessoal, nós fizemos uma. A Ana que tá aí, né? A Ana faz psicologia também. Nós fizemos uma primeira live que eu já aproveitei, graças a Deus não perdi dessa vez e já postei lá, Rodrigo, marquei você. Uhum. E agora vamos para a segunda parte. Acho interessante também, porque aí o vídeo não fica tão longo. Isso. Só a Então gente nós dividir em estávamos. 5 partes, né, Alana? Daí não fica tão longo. É porque a gente acaba se empolgando e vai falando, e Uhum. aí os assuntos vão surgindo. Mas, assim, nós estávamos falando da pandemia, né? Isso. Isso. Você tava falando, daí caiu a tua internet. É difícil resgatar o fio da meada agora, né? Uhum. Mas eu percebo, assim, até hoje as queixas que, tanto das crianças quanto dos pais das crianças, dos professores, né? Você tinha tudo sob controle, dá conta de tudo, Uhum. acostumada com essa rotina. De repente, por conta de um vírus invisível que você não tem controle sobre ele, você acaba, assim, se vendo numa situação de impotência, de incapacidade realmente. E aí, perdendo pessoas que você ama, né, até pessoas jovens, inclusas, né, no grupo de risco. Então, foi algo, assim, muito chocante até hoje. E vai se estender aí, gente, por anos e anos, essa pandemia, né? As queixas são muito frequentes. Uhum. É, pegou todo mundo de surpresa, né? E mexeu com muita gente aí. Com todo mundo, na verdade, né? Com alguns mais, com outros menos. A gente se vê despreparado, né? O que fazer? Como Uhum. reagir? Aliás, como manter-se vivo? Olha que forte isso. Como que eu vou sobreviver? Será que todos escapam, né? Muitas dúvidas, muitos questionamentos, sentimentos de tristeza, de angústia. Eu acho que até essa questão da pandemia foi importante para as pessoas olharem um pouco para si, né? Parar um pouco o que está fazendo, as preocupações que elas tinham. E, poxa, agora eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar da minha família, né? Tem outras prioridades, que não é só trabalhar, estudar, correr atrás das coisas. Não, as pessoas começaram a olhar mais para elas também, né? Cuidar de si, cuidar do Cuidar de si. próximo. É Uhum, interessante você estar junto com a tua família. É interessante
você dizer o quanto você ama as pessoas que estão próximas de você, teus filhos, teus pais, teus avós, teus tios, teus amigos, enfim, sabe? Isso serviu para que a gente valorizasse o que temos ao Sim. nosso redor. A Heloísa fez uma pergunta sobre o trabalho do psicólogo na escola. Qual seria o trabalho desse profissional nesse espaço? Olha, Heloísa, existe lá, eu até ano passado eu deixei, né, protocolado nas escolas, sobre as atribuições do psicólogo escolar, que tem lá no CRP, né, designado bem certinho o que podemos fazer, mas o meu trabalho hoje, eu trabalho, é um trabalho muito dinâmico, assim, que exige bastante esforço, diga-se de passagem. Eu trabalho com projetos, certo? Tem até agora o trabalho do cyberbullying com a turma dos quintos anos. Trabalho com rodas de conversa, trabalho atendimento individualizado, assim, mais para as questões de luto, casos que são mais marcantes, que a gente precisa de uma atenção especial. Trabalho com um grupo de professores, orientação para pais e professores. Que mais? Dinâmicas, orientações para as crianças também, dependendo da demanda da instituição e também dos pequenos grupos. Eu fiz um trabalho legal também no primeiro ano passado, que era de atribuições do aluno. Então, daí eu Uhum. colocava uma cordinha assim, aí a gente colocava um monte de combinado no quadro. O que que eu posso fazer? Quais são as atribuições do aluno? Pode falar do coleguinha? Daí a gente já inclui os valores aí, né? Não, não pode. Então, sim e não. Sim de um lado da corda e não do outro lado da corda. Daí, todo mundo pode falar do coleguinha? Não, aí todo mundo fica do outro lado. Daí, outra frase lá. E eles mesmo montavam as frases, sabe? Daí todo mundo, não, do outro lado, sim, do outro lado. Então, eles iam montando as frases e eles iam, sabe, se conversando, interagindo. Isso é interessante também para os vínculos da turma, né? Estreitar os vínculos da turma, enquanto colegas, enquanto amiguinhos, enquanto participantes do mesmo ambiente. Nossa, se eu for falar para você quanto de coisa que o psicólogo escolar Tra- faz. Trabalha, é bem ampla, né, Alana? Mas trabalha também a questão de emoções, sentimentos, né? Exatamente. E da pandemia também questões de luto. Uhum. Então as crianças se viram assim, em um momento em que estão voltando para a sala de aula. Quem estava no primeiro ano assim caiu de paraquedas na escolinha. E eles estão voltando e tem criança que não tem pai nem mãe, que voltou para a escola, mas assim, cadê aquelas pessoas que me arrumavam para vir para a escola? Cadê? Uhum. Sabe? Então, assuntos assim que talvez elas não digam hoje em dia, mas até elas assimilar isso, compreender melhor essas questões, aí vai para frente, vai para anos-luz aí até a pessoa, né, cair em sã consciência. Como eu disse, a criança ela não fala assim, dando instruções como o adulto. A gente Sim. consegue detectar através de atividades. Do lúdico, né? Uhum. E eu imagino que deve ter trabalho para todas as idades, mas que idade normalmente você trabalha, Alana? Que faixa etária? 7 anos, 6, 7 Uhum. anos no primeiro ano, e até 12 anos ali, quando já estão no quinto ano. Uhum. Eu faço o trabalho mais elaborado, assim, no quinto ano, né? Questões de bullying, cyberbullying, que, né, é uma demanda da sala. Tem escolas que não tem muito essa questão do bullying, sabe? Mas tem escola que já tem isso. O que mais que eu tinha feito? Ano passado eu tinha feito trabalho sobre autoestima e autoconhecimento. Daí eu fiz grupos maiores, né? De quarto e terceiro ano. Foi até no Sagrado esse trabalho também. Acho que foi até para os maiores, se não me engano. Uhum. Aqui em PG, não?
Não, aqui em Ipiranga tem Aham. Sagrada. Ah, sim. Daí foi uma dinâmica um pouquinho diferente. Uhum. Bom, acho que se o pessoal não tiver mais alguma colaboração, alguma dúvida, dá para a gente estar encerrando nela. Já estamos há mais de uma hora falando. Que horas são? Já são quase Nossa, 7h30. passou um pouquinho. Passa voando, né? E pessoal, mais alguma pergunta? O que que você quer falar, Rodrigo? Bom, acho que agradecer, né, Alana, da gente estar aqui fazendo live mais uma vez. A gente começou a Mais uma fazer vez live. reunidos. Então, veja, a gente fez. A nossa última live foi mais ou menos um ano atrás, né? Acho que agora a nossa Exatamente. missão é não fazer de ano em ano, né? Fazer um pouco mais perto. Deve fazer um pouquinho mais seguido. Mas é que você É, sumiu também, né, Rodrigo? sim, sim. Realmente, dei uma sumida grande. Mas vamos ver se a gente consegue fazer mais seguidas lives, né? Pra estar conversando também. Porque acho que E esse aí também é um eles grande podem desafio deixar da temas. clínica, né? O pessoal pode deixar temas, né, Rodrigo? Uhum, E sim, aí a gente pode ir verificando e pode estar trazendo live assim com o que o pessoal quer ouvir, né? A gente sim, pode deixar a caixinha de perguntas, vocês podem ir colocando ali sobre os temas que vocês desejam ouvir. sim, que interessam. Uhum. E a gente Eu está vejo assim que selecionando. tem muita procura por temas sobre ansiedade. E a gente tem Uhum. ali o projeto de ansiedade em pauta, que a gente pode extrair de repente até alguma atividadezinha daquelas e fazer com eles na live. O que que você acha, Rodrigo? Sim, dá para dar uma pensada, né? Para ver alguma coisa. Acho que isso aí é bacana. O que eu ia falar, Lana, é que até é importante essas lives, a gente tá se comunicando mais, porque na clínica o que acontece é que meio que cada um se fecha no seu quadradinho chamado consultório e esquece do mundo, né? Isso é algo bem constante aí na psicologia em geral, que a gente fala disso desde a faculdade, mas se forma e nada muda, né? É Então, verdade. essa é uma atitude para mudar, porque o Depois que que a gente acontece se é que cada forma, um se isola, fica ali com os seus atendimentos, com o seu consultório e, né, vive a sua vida solitária ali. Então, e é também, assim, bacana. depois que a gente sai para o mercado de trabalho, existe muita questão da competitividade também dos profissionais, Uhum, sabe? sim, E isso pode ser um motivo também pelo qual há o isolamento, sim, falando nesse sentido de isolamento, né? Mas também a gente precisa fazer a supervisão, né, Rodrigo? Então a gente precisa um do outro, assim, discutir os casos e, enfim, para a gente conseguir dar sequência, né, para que o nosso trabalho seja efetivo, a gente precisa do próximo. Eu sou sim, dessa opinião. com certeza. E claro, você sozinho vai até um lugar, mas você acompanhado vai mais longe. Isso é fato. Você isolado chega um ponto que você não consegue mais produzir as coisas, você fica até, entre aspas, viciado, né? Cria seus vícios. Então, e quando você está com outras pessoas, compartilhando coisas, você acaba tendo uma visão além da sua. Você sai É, do. a gente precisa trocar ideia. Uhum, Porque sim, a gente não é detentor do conhecimento supremo, sabe? Vai surgir casos em que a gente vai sentir dúvida, vai precisar compartilhar, precisar de uma segunda opinião, é, enfim, para a gente dar conta, a gente precisa então ter essa troca, sabe? sim, A gente precisa, sabe, buscar alternativas, porque senão a gente fica estagnado. E não é assim, porque
o paciente ele precisa de você, mas ele precisa de um posicionamento assertivo. Senão ele sai dali, você perde o sujeito, você perde a tua rotina de trabalho. Então a gente precisa dessa cumplicidade entre os profissionais, trocar Sim. ideias, sabe? Fornecer sugestões. E aí a gente precisa também de uma coisa chamada humildade, Uhum. né? Porque Com ninguém certeza. sabe tudo, É, verdade. E sem falar que é muito feio você ser psicólogo e não falar com ninguém, né? Poxa, né? poxa, Que você é é isso? psicólogo e não fala com ninguém. Tá de Tá sacanagem, louco? né? Então é importante mesmo a gente tá. Eu sempre tô lutando por isso aí nesses últimos dias. Tá puxando conversa com gente que eu não conversava ou com quem eu conversava muito raramente, né? Então é importante a gente não se isolar, né? E não se E vai isolar mudando, depende né? da Porque gente também. que a gente tem um grupinho no início da Uhum, faculdade, a panelinha, aí depois isso vai mudando, aí na supervisão que a gente fecha um grupo. E aquele sim. grupo você vai finalizar com ele. Então, Mas então acho que dá pra gente ir encerrando, né, Alana? Em razão da hora. quer que eu encerre? Eu ficaria aqui na live mais 2 horas. Você falou que ia resgatar uma frase aí? Tô tentando achar, tem várias frases, mas eu não sei se tem uma aqui. Se a gente soubesse quanto tempo teríamos, cada segundo seria uma eternidade. Não tem o Uhum. autor. Aí os meus devaneios vão longe, né? Ó, se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não às pessoas e nem a coisas. Já dizia Albert Einstein. Nem eu sei as frases que tem aqui, viu, gente? A frase da minha vida, que é torne-te aquilo que és, Nietzsche, 1988. Aí tem vários, 4 pilares da inteligência emocional, mas vocês não vão querer saber sobre isso agora. Pergunte Deixa em si pra próxima. mesmo, onde isso me magoa? Muito bem. A vida é muito curta para ser pequena. Então, finalizei com 800 frases. Escolha a que você quiser, né? Escolha a qual você prefere, guarde no seu coração. Eu sempre falo, leio um trechinho de livro ou falo alguma frasezinha, enfim, sempre busco alguma coisinha diferente assim para os meus pacientes. Mas, né, claro, cada um se encaixa melhor, né, com uma atividade. Mas então seria isso. Gostaria de agradecer vocês, quem assistiu, quem esteve aqui, quem só deu uma passadinha, quem ficou com a gente até o final. E muito obrigada, obrigada, Rodrigo. Vamos Obrigado, retornar mais Alana. vezes com lives. Vamos, vamos mesmo. E agora, vamos fechar. Até mais. Obrigada, Rodrigo. Tchau, Até tchau. mais. Boa Tchau, noite e tchau. bom descanso. Boa noite.